Eu sou Hildegard Schneider e líder de World Wide Wings. E aí vem o episódio 91 da minha série, O Despertar da Noiva, com o tema Farei com que as nações estremeçam. O profeta Ageu descreve o tempo em que estamos vivendo agora, no capítulo 2, versículo 7. Farei com que as nações estremeçam. Os eventos estão se aproximando rapidamente e com grande intensidade. Estamos no fim dos tempos e caminhando para o clímax da história mundial. Como o mundo é duramente atingido por enchentes e incêndios, terremotos e erupções vulcânicas, as nações do mundo estão assumindo o controle de seus cidadãos através de medidas coercitivas sob o pretexto da saúde, o que levará a uma tomada mundial de nossa liberdade. Estamos nos estágios iniciais do julgamento divino e o segundo selo do livro do Apocalipse foi aberto, e com ele vem a abertura do terceiro selo. O Cordeiro abriu o segundo selo. Então partiu outra cavalgadura, um cavalo vermelho, e ao seu cavaleiro foi concedido o poder de tirar a paz da terra, de modo que os homens matassem uns aos outros, e lhes foi entregue também uma grande espada. Apocalipse 6:4. O cavaleiro apoia a guerra e a violência. Embora as negociações de paz estejam em andamento, Putin tomou suas decisões, como vimos em seus discursos, já muito antes de tudo. Se você seguir a história da Rússia nas últimas décadas, verá claramente que uma nova era estratégica começou sob Putin nos últimos anos. Recomendo o documentário A Estratégia Geopolítica de Putin, disponível no canal do YouTube. O documentário nos lembra do profeta Ezequiel, referindo-se a Gog e Magog, e especialmente o capítulo 38, versículo 4. Far-te-ei que gires, fincarei anzóis em teu queixo, e te farei sair com todo o teu exército, cavalos e cavaleiros, todos eles vestidos de armadura completa de guerra, uma grande multidão com escudos grandes e pequenos, todos manejando a espada. Em paralelo com sua formação de tropas ao redor e na Ucrânia, e atualmente quase despercebida pelo mundo, a Rússia empregou uma grande força naval, desde a frota do Norte e do Báltico até o porto sírio de Tartus. São 140 navios de guerra e navios de apoio, 60 aeronaves, 1.000 peças de equipamento militar e cerca de 10.000 soldados. Esta operação é considerada a maior concentração de navios de guerra russos e aeronaves de combate que a Rússia já implantou na Síria. Atualmente, os navios estão ocupados com o reabastecimento de combustível, água potável e alimentos nas instalações logísticas russas no porto de Tartus. Esta é a primeira vez que as Forças Armadas russas ativam completamente suas instalações logísticas primárias no Mediterrâneo. Isto se aplica à declaração de Ezequiel 38:9. Então tu, todas as tuas tropas e as muitas nações subirão, avançando como uma tempestade, sereis como uma nuvem cobrindo toda a terra. Quando o Cordeiro abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente convocar: vem! Então reparei, e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro ostentava na mão uma balança. Então ouvi o que parecia uma voz grave, vinda dentre os 4 seres viventes, exclamando: 1 quilo de trigo por 1 dinheiro, e 3 quilos de cevada também por 1 dinheiro, mas não destruas o azeite e o vinho. Apocalipse 6:5-6. Com este cavaleiro virá uma fome que destruirá os estoques de trigo e cevada e poupará as reservas de petróleo e vinho. Os agricultores da Ucrânia já haviam plantado suas sementes, o que naturalmente não brotará por causa da guerra. E isto a Europa não será capaz de entregar, o que afetará até Israel.
Por que a Ucrânia desempenha um papel tão importante? A Ucrânia é a primeira na Europa em reservas de minério de urânio. Ocupa o segundo lugar na Europa e o 10º lugar no mundo em reservas de minério de titânio, o segundo lugar no mundo em reservas de minério de manganês, ocupa o primeiro lugar na Europa em terras aráveis, óleo de girassol e girassol, o segundo lugar no mundo em exportações de cevada e o 4º lugar em exportações de trigo. No total, pode atender às necessidades alimentares de 600 milhões de pessoas. E podemos então imaginar que a simples perda do fornecimento de alimentos da Ucrânia levará à escassez. Além disso, vêm as secas, especialmente nos Estados Unidos da América. A batalha entre a semente da serpente e a semente da mulher é, em última análise, uma guerra de linhagens de sangue. Das escrituras sagradas hebraicas, fica claro que o remanescente da casa de Jacó e da casa de Judá deixará as nações sob extrema perseguição, guerra, pestilência, fome e desastres naturais, incluindo terremotos. Agora, novamente, se cumprem as palavras dos profetas de que Yahvé trará seu povo do norte para casa. Cuidado, atentai ao que vos previno, fugi agora mesmo das terras do norte, adverte Yahvé, porque eu vos espalhei aos 4 ventos da terra. Afirme Yahvé, escapai ao Sião, vós todos que habitais na filha, cidade de Babilônia. Zacarias 2, 10, 11. Naquela época, a casa de Judá caminhará com a casa de Israel e unidas retornarão do norte para a terra que entreguei como herança a vossos pais desde a antiguidade. Jeremias 3, 18. Assim temos mais um cumprimento recente das profecias. Os embaixadores israelenses dos países vizinhos da Ucrânia estão se preparando para uma possível evacuação de israelenses e judeus da Ucrânia. Isto deve ser feito por terra. As autoridades de segurança israelenses esperam que o espaço aéreo ucraniano seja fechado. Caso a Rússia ataque a Ucrânia, os israelenses que precisam de proteção podem fugir para a Moldávia, Polônia, Romênia, Eslováquia e Hungria e serem acomodados lá com segurança. Só depois é possível a partida para Israel. Fonte Israelnet, de 21 de fevereiro de 2022. Mas isso não é tudo o que está planejado para o fim dos tempos. Eles estão planejando uma raça de homens metálicos com nanotecnologia, uma nova raça de zumbis. Eles serão transformados em um ser transhumanista, controlado por computador que faz parte da internet. Veja também o episódio 82, Metaverso e Transhumanismo, e o 83, Metaverso, Transhumanismo e Robôs Assassinos. Ao apertar um botão, você se torna uma coisa, desconectado de Yahvé. Assim, o êxodo não está apenas no contexto de desastres naturais e da Terceira Guerra Mundial, mas sob a sombra de um apocalipse zumbi. O remanescente de Israel escapará da marca da besta porque fugirá para o deserto, como Apocalipse 12 deixa claro. No segundo êxodo, deixaremos nossas nações, e para isto Yahvé nos preparou, mantendo sua Torá, seu Shabat e suas festas. Precisamos ouvir sua voz, que nos dirá quando ele começará. As coisas estão andando rápido, e as perseguições ordenadas pelos governos virão. Não poderemos mais nos mover livremente. As nações em que vivemos confortavelmente já não são tão confortáveis. E dentro de alguns meses, a situação vai piorar drasticamente. Seremos abalados. Haverá guerra civil e guerra mundial. Haverá fome, haverá pestilência. A certa altura, teremos que fazer uma escolha. Confiamos em nossos governos humanos mentirosos ou confiamos em Elohim?
Sabemos pelas Escrituras que haverá terremotos e partes inteiras da terra serão inundadas. O profeta Isaías descreve estes terremotos. A terra inteira cambaleará como um embriagado. A terra cambaleará como embriagado. Ela oscilará como uma cabana ao vento. Tão pesada sobre ela é a culpa da rebeldia das nações que jamais se levantará de sua queda. Isaías 24:20. Enquanto isso, a perseguição nos expulsará das cidades e nos afastará cada vez mais da civilização. Vamos deixar tudo para trás. Ao mesmo tempo em que o mundo está sendo julgado, Elohim conduzirá seu lar remanescente, como o profeta Isaías registra. E todos quantos Yahvé resgatou voltarão, entrarão em Sião com hinos de júbilo, duradoura felicidade coroará sua cabeça, gozo e alegria se apoderarão deles, e a tristeza e o lamento cessarão completamente. Isaías 35:10. Muitos deixarão suas terras, mas poucos entrarão na terra prometida por causa de sua desobediência. Eis que vos trarei para o deserto das nações pagãs, e ali, face a face, executarei o meu juízo sobre vós. Do mesmo modo como julguei vossos pais e antepassados no deserto do Egito, assim também os julgarei. Palavra de Yahvé, Elohim soberano. Eis que farei passar sobre os vossos lombos a minha vara de correção. Eu vos disciplinarei e vos farei entrar no vínculo da aliança. E separarei dentre vós os amotinados, desobedientes e que se rebelam contra mim. Eu mesmo os tirarei das terras das suas peregrinações, mas não permitirei que retornem à terra de Israel, a fim de que compreendam que eu sou Yahvé. Ezequiel 20, 35-38. Entrar no vínculo da aliança significa estar vinculado à aliança e suas condições, mantê-la e também ensiná-la. Em outras palavras, viver de acordo com seus ensinamentos da Torá. A melhor preparação para o grande êxodo é estudar e manter a Torá. Se isto é novo para você, você encontrará muitos estudos da Torá em nosso website World Wide Wings, bem como alguns de meus livros sobre este assunto. Sejam todos ricamente abençoados.